falar de vidas passadas. Vamos falar sobre vidas passadas. Hae-sung. Aos 12 anos de idade, em Seul, a Na-yoon e o Hae-sung são inseparáveis. Na fantasia infantil dela, e provavelmente na dele também, um dia eles vão se casar, vão ter filhos, vão ser felizes. Só que os pais da Na-sung, ambos artistas, estão imigrando para o Canadá com ela e a irmã dela. No tumulto de começar uma vida nova completamente diferente e com um novo nome, inclusive, Nora, é como a Na-yoon se chama agora, ela acaba esquecendo dele meio rapidamente, ou quase se esquecendo. Ele, no entanto, não esquece dela. E por causa de um post dele no Facebook, eles voltam a se falar. Esse começo do filme, pra mim, é uma coisa assim assustadora. A forma como eu me conectei, como eu achei uma história parecida com a minha vida, foi bizarra, assim. Pra mim, o começo desse filme foi uma coisa avassaladora. Porque eu me conectei muito, assim, com esse começo. Me conectei muito com essa história. Com a forma como ela é contada, com a forma como ela te envolve. E, tipo assim, muitas pessoas provavelmente acharam histórias parecidas e se conectaram com aquela história. A segunda parte é um pouco diferente, porque eu acho que ela traz um pouco a particularidade da história em si, que aí já é um pouco mais difícil de você se conectar. Mas a primeira parte, ela é tão possível da gente se conectar nesse mundo moderno de rede social, da gente achar pessoas, se conectar com pessoas, encontrar pessoas, reencontrar pessoas, que a gente se conecta tanto com esse início, pelo menos eu me conectei tanto com esse início, que eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado com a forma como eu me conectei com essa história. Eu me sentia mal, assim, de tipo assim, cara, essa mulher tá contando a minha história. Ela pegou a minha história e ela tá contando. Eu fiquei muito assustado com esse início. Novamente vai haver um desencontro. E, passados mais 12 anos ainda, ou seja, 24 anos depois dela ter deixado a Coreia, eles vão se reencontrar agora pessoalmente. A essa altura, a vida já vai ter levado os dois para caminhos completamente diferentes. Mas a intensidade daquela conexão, essa não muda. Vidas Passadas é a estreia na direção de longa-metragem da Celine Song. Ela é também autora do roteiro e tem muito da vida dela nessa história. Assim como a Na-yoon, ela emigrou aos 12 anos da Coreia do Sul para o Canadá e depois do Canadá para os Estados Unidos. E lá ela se casou com um americano não coreano. Mas eu acho que muito mais do que os dados biográficos, embora eles sinalizem para a gente que essa é uma história vivida, uma história que a Celine Song conhece em primeira mão, o que transparece aqui é o quanto dos sentimentos associados a todas essas transformações estão impressos no filme. Não só no roteiro e na direção dela, mas também nas interpretações lindas da Greta Lee, do Theo Yu e do John Magaro. Espectadores diferentes, obviamente, têm reações diferentes. Mas, para mim, Vidas Passadas é um desses filmes transformadores para quem assiste. É um filme que está muito no texto, está muito no roteiro, nas falas. O impacto dele não é tão visual. E as atuações ajudam muito nesse sentido, porque a gente percebe o incômodo dos personagens em determinadas situações, nos gestos, no olhar, na leitura corporal. Então, tipo assim, não é tão explicativo o incômodo, você não fala, estou incomodado. Não, você percebe, você nota. Você repara no gesto, no gestual, na forma de olhar, na forma de falar. Então, tipo assim, isso é muito sutil. A forma como isso é feito é muito sutil e muito bem feita. A forma como Vidas Passadas faz com que você se conecte com aquela história, se conecte com o que está passando ali, com o que está acontecendo, é muito absurda, porque ela faz isso nas entrelinhas, na forma mais sutil possível. E isso faz com que você se conecte com a história.
Isso faz com que você se sinta parte da história. Isso ajuda muito você a entrar naquele mundo, naquela dor daquele personagem. Por mais que você não tenha vivido, você percebe o incômodo, você nota o incômodo, você nota a forma corporal. E a atuação pra mim da Greta Lee é um absurdo. O que essa mulher faz nesse filme, pra mim, é digno de Oscar. Por mais que ela não esteja concorrendo. Ela é digna de Oscar. É impossível chegar a uma certa altura da vida sem ter feito muitas escolhas em que uma alternativa exclui completamente a outra. Mas muito mais ainda do que se perguntar, e se eu tivesse o que vidas passadas, o que na verdade a Celine Song e esses personagens fazem, é se perguntar se eles estão na vida certa. Se em algum momento eles não se enganaram e pegaram a estrada errada. E indo mais além ainda, o filme da Celine Song responde para si mesmo que essa pergunta nunca vai ter resposta, porque a gente nunca vai poder voltar atrás e viver outra vida para comparar as duas. A cinematografia de vidas passadas pode até parecer simples, mas reparem como isso é muito pesado, essa questão das vidas passadas, porque você não quer imaginar que em outra vida você poderia dar certo com aquela pessoa. Você quer fazer acontecer nessa vida. Você quer fazer acontecer agora, nesse momento. Eu não sei se eu tenho outra vida, eu não sei se esse negócio de outra vida existe. Eu não sei se isso é um fato. Eu quero fazer acontecer agora. Eu quero que isso aconteça nesse momento, no que eu estou vivendo, no presente. E existem escolhas e barreiras que fazem com que você não viva isso. Existem questões que fazem com que você não viva isso. Outras pessoas, outras escolhas da vida que fazem com que você não viva esse momento. E é muito louco isso. Porque ela te faz pensar que provavelmente em vidas passadas você e aquela pessoa poderiam dar certo. Vocês poderiam estar juntos. Mas eu não quero. Eu quero que se foda a vida passada. Eu quero essa vida. E você percebe muito isso, o incômodo nele, no personagem do Hae-sung. Você percebe muito esse incômodo nele. E é bizarro, tipo, a forma como o filme te constrói, te mostra isso. Te faz ter essa leitura. É bizarro. É bizarro. Sutil e como ela é deliberada. Na enorme quantidade de momentos em que personagens estão se aproximando ou se separando fisicamente e na verdadeira coreografia de linguagem corporal que ela vai compondo através dos enquadramentos e da montagem. O meu editor de vídeo fica doido quando eu menciono uma cena de um filme que ele não pode ilustrar aqui no vídeo de resenha. Mas eu tenho que comentar a cena do primeiro reencontro físico depois de 24 anos entre a Nora e o Hae-sung. Em vez de colocar os dois juntos em quadro, a Celine Song passa um tempo muito grande mostrando primeiro ela e depois ele e corta de novo para ela. Cara, essa cena é um absurdo. A forma como você repara que eles estão meio sem jeito ali, meio sem saber o que fazer, meio de que forma que eles vão se comportar naquela situação, é bizarro. Você percebe o incômodo, você nota o incômodo. E é muito isso que a Isabela falou, tipo, essa escolha da diretora de filmar os dois separados, você percebe que existe uma distância ali, ao mesmo tempo que existe uma aproximação. Ao mesmo tempo que eles estão perto, eles estão longe. E isso, quando ela mostra essa cena, esse enquadramento dos dois, um de cada lado, é genial, assim, porque isso faz com que você fique tipo, cara, eles vão dar certo, eles vão dar certo. Tá tudo caminhando, eles vão dar certo, ela vai largar o marido dela e eles vão viver esse amor que eles prometido desde a infância para sempre.
Agora eles estão perto. Agora vai dar tudo certo. Não deu lá no passado, mas agora vai dar. Agora vai funcionar. E não é assim que a banda toca, né? Ela e depois ele em planos separados. Porque aquele momento belíssimo, aquele momento transbordante de significado em que dois mundos diferentes vão se encontrar de novo pela primeira vez. Cada um deles está na sua bolha naquele momento, revivendo todos os sentimentos antes de poder expressá-los com proximidade física. Tanto a Greta Lee quanto o Theo Will estão luminosos o filme todo. Estão muito bem. Eles sempre com muito mais tristeza do que ela. Mas o que coloca a conexão dos dois em perspectiva é a presença do marido da Nora, que é interpretado pelo John Magaro. O John Magaro já tinha mostrado em First Cow, por exemplo, que ele contém represas de doçura. E ele aqui empresta todo esse manancial para o personagem dele. Ao mesmo tempo que ele está sem chão por perceber que tem todo um mundo dentro dela que ele nunca vai poder conhecer, ele nunca vai poder nem adentrar, ele compreende tão bem o dilema em que ela está. Ele entende que, na presença do Hae-sung, a Nora volta a ser Na-young. E que ela tem saudade dessa pessoa, ela está reencontrando alguém que ela foi também. E só por reencontrar essa menina que ela foi, ela vai ter que fazer em 2 dias todo o percurso de 24 anos. É como se ela estivesse, de novo, imigrando para um país desconhecido, achando uma nova função para ela, um novo propósito e uma nova razão, mais uma vez, para estar lá onde ela está. Eu já assisti Vidas Passadas 2 vezes e acho que da segunda vez ele me afetou ainda mais profundamente do que da primeira. Ele é um desses filmes inesgotáveis, porque são tantos detalhes e eles são tão sutis, eles podem estar em um... Não sei se ela vai comentar, mas tem uma cena mais pro final do filme, que é uma cena, que é essa cena que tá passando aí no fundo, que é a cena do bar. Essa cena é um absurdo. O filme começa com ela, com 2 pessoas aleatórias conversando, tentando falar sobre quem eles imaginam, olhando numa perspectiva diferente, né? Os 3, o Hae-sung, a Nora e o marido da Nora. E aí as 2 pessoas estão tentando imaginar o que eles são, né? Se eles são namorados, se eles são parentes, enfim. E aí depois de começar o filme com aquela cena, com aquele imaginário, você corta pro final do filme, onde você já sabe o que eles são, você já tem noção do que eles são, do que eles são um pro outro, da história que eles contam, da história que eles têm por trás um do outro. Então, assim, e aí você enxerga aquela cena de uma forma completamente diferente. Você enxerga aquilo com uma tensão, não uma tensão de, tipo assim, alguém vai morrer, mas um incômodo, uma ansiedade do tipo assim, cara, essa mulher tá dando mais atenção pro outro cara. Ela tá conversando mais com ele. O que será que vai acontecer? O marido tá incomodado. O marido não tá gostando. Então, assim, a forma como essa cena me impactou, me gerou um nervosismo na hora, foi um absurdo. Porque eu fiquei extremamente incomodado com aquela cena. Com a forma como ela estava se comportando. Eu estava incomodado com a forma como ela estava se comportando. Com a forma como ela estava agindo. Eu estava quase assim, tipo, querendo entrar na tela e falar, querida, querida, dá licença, você está se comportando de uma forma completamente equivocada. Seu marido está aqui, você está de costas pro seu marido. Você vai deixar isso? Querido, olha só. Sua mulher tá assim. Você não tá incomodado com isso, não? Tá de boa pra você? Tu vai ficar igual um pastel aí? Igual um bocó? Cara, essa cena dá vontade de fazer isso. E chegar pro outro pastelão ali e falar, meu querido, não se tocou ainda não? Não vai dar. Perdão. Não se tocou ainda não? Não vai dar. Não vai rolar nada. Mas eles estão tão envolvidos na história, aquilo ali mexe tanto com eles, que você fica, cara, puta que pariu, que absurdo. Que cena absurda.
essa cena do bar final, eu fiquei maluco. Pra mim o filme valeu por tudo, assim. Porque você começa com uma perspectiva e você termina nessa cena numa outra perspectiva completamente diferente. Já sabendo o que tá por trás daquela história. Isso é foda. Isso é cinema. Cinema. Um elemento qualquer do cenário, eles podem estar na expressão dos atores em uma preciso rever fração esse de filme. segundo Eu tenho que ver esse filme de a gente novo. está vendo eles na tela, que cada vez que a gente vê, a gente mergulha um pouco mais fundo ainda. E eu não vou explicar o significado do título, porque a explicação vai surgir aos poucos e vai ganhar cada vez mais Essa camadas cena no também é decorrer um do absurdo. filme. E ela faz parte da experiência de entender o que essas 3 pessoas estão passando. Não essas pessoas, na verdade, qualquer pessoa, cada pessoa que esteja assistindo ao filme. Para inverter uma coisa que a mãe da Na-Yoon diz no começo do filme, com cada escolha a gente ganha alguma coisa, mas a gente perde outras irremediavelmente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Gostei muito, Ainha. Gostei muito, já deixei meu like. Assim, Vidas Passadas pra mim é o filme do Oscar, tá? Porque eu me conectei com o filme, eu me conectei com a história. E isso pra mim é o mais importante. Você se conectar com a história, você se conectar com o filme. A forma como você se conecta com aquela história, como é o que a Isabela acabou de falar, qualquer pessoa pode se conectar com aquela história. Qualquer pessoa pode sentir que aquela história foi contada a partir da perspectiva dela. E isso é muito forte. Porque isso ajuda a gente a se aproximar da história. A se aproximar do que está acontecendo, do que está sendo contado. E isso para mim, é o mais forte do cinema. É você ver uma história e você falar, pô, essa história poderia ser a minha. Cara, isso para mim é absurdo. Ela poderia estar contando a minha história, porque eu tenho uma história parecida. Eu lembrei de um amor meu passado que eu poderia estar contando uma história. E você se imaginar contando a sua história, pra mim isso é um absurdo. Pra mim isso é o cinema. Porque é você se imaginar naquela história. É você se sentir parte daquela história. É você sentir que você tem uma história pra ser contada. Isso é muito bonito, pô. Isso é muito lindo. Isso pra mim é genial. Pra mim é isso. Vidas Passadas é isso. É um filme genial, que você se conecta, que você se sente parte da história, porque você vai ter uma história parecida, se não igual, nesse mundo moderno de encontros e reencontros, se não igual. É isso. Não esquece de deixar o like e comenta aí o que você achou de Vidas Passadas.